Marcador, botão. Tocar 2 vezes para ativar. Marcadores disponível. Use o gesto deslizar para cima e para a direita para ver. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, nós damos graças a Ele, a esta força criadora que criou este universo infinito, o qual nós fazemos parte dele. Damos graças a Ele por mais um dia nesta vida, por mais uma oportunidade. Você aí, aonde você se encontra neste planeta Terra, em qualquer lugar, que a paz de Deus esteja com você. Damos graças a esse Deus, Criador de todas as coisas. Coloque nele o nome que você quiser. Mas ele é um Deus único, é um só Deus. E é um Deus de amor, que nada existe fora desse amor. Damos graças a Ele. Se você está nos assistindo pela primeira vez, por favor, escreva na nossa plataforma Caminho do Amor, Francisco Pedro, Semente de Luz. Nós estamos gravando um estudo especial que chama 7 Passos para renascer para uma vida melhor. Hoje nós vamos gravar o 6º passo. O 6º passo, o que é o poder, a verdade de Deus, aliás, o que é a verdade de Deus? A verdade de Deus, como diz os religiosos, é a Bíblia, é a igreja, é a religião. Inclusive, os religiosos, principalmente os evangélicos, protestantes, eles pregam, afirmam que os espíritos estão errados porque o espiritismo garante que a Bíblia não é a verdade de Deus. Não é o espiritismo não que diz isso. É o próprio Jesus, os apóstolos. Nós vamos confirmar isto, vamos estudar nessa 6º passo para uma vida melhor. O que é a verdade de Deus? Como sempre nós falamos que nós usamos no nosso estudo as 3 revelações: Moisés, Jesus e a 3ª revelação, que é o 2º Consolador prometido por Jesus. Vamos começar lá na primeira revelação, na cidade de Ur, no livro A Gênese. O patriarca Abraão e os seus antecedentes, os seus familiares, viviam na cidade de Ur. Ele adorava um Deus único. E a cidade, o povo tinha várias religiões, vários deuses. E uma novidade, talvez você não saiba, ele usava imagem de escultura, adorava idolatria. Será que no século 22 nós temos alguma religião que adora imagem de escultura? Bem, foi por causa disso que Deus enviou o emissário a Abraão e disse para ele: ajunta a sua parentela e saia daqui, vai para o deserto, vai para os montes.
nós vamos indicar a terra em que vocês irão ficar. E fez uma promessa. Se vocês tão somente obedecer a minha palavra, andar nos meus estatutos, a sua nação será bendita, será tanto como as estrelas do céu. Eu então darei a vocês a terra da promessa, a Canaã celestial, onde mana leite e mel. Foi só Abraão desencarnar, eles voltaram a adorar outros deuses, a adorar a idolatria, se desviaram. Tornaram-se escravos mais de 400 anos no Egito. O Senhor Deus resgatou, trouxe ele novamente para o deserto e prometeu: eu darei a terra da promessa, a Canaã celestial, se andar nos meus estatutos, obedecer os meus mandamentos. O Senhor Deus deu a Moisés, presta bem atenção, Deus Criador deu a Moisés os 10 mandamentos. Eles não aceitaram. Aí criaram a lei, que foi escrita por Moisés. Perseguir os profetas, matar Ezequias, prender Ezequias durante 2 anos numa cisterna. Perseguir e matar Isaías. Sabe por quê? Porque o profeta profetizava: olha, eu nunca pedi, eu sou o Senhor teu Deus, eu nunca pedi para que vocês fizessem holocausto para mim e nem me deste ouro nem prata. Ele profetizou na boca de Isaías: por que que eu quereria os seus bois e os seus bodes, se foi eu que criei as aves do céu, os animais do campo? Porque eu quereria as vossas ofertas, se foi eu que criei o ouro e a prata? Salmo 51, Davi escreve: eu não quero teu sacrifício, eu não aceito as suas ofertas. Eu quero que vocês se convertam. Eu quero que vocês tenham um coração arrependido, aquebrantado. Quer dizer, com fraternidade. Agora vamos para a segunda revelação. Apareceu lá para o lado, nas margens do Rio Jordão, né? Um homem chamado João Batista. Ele era o anjo que profetizou os profetas, que antes da vinda do Messias, Deus enviaria o Messias, o anjo que ia preparar o caminho do Senhor e endireitar as veredas primeiro. E escreveu João Evangelista no capítulo 1 do seu Evangelho, versículo 18. Olha, a lei foi dada por Moisés, foi escrita por Moisés. Versículo 19. Mas a graça e a verdade, presta atenção. Você, evangélico protestante, que diz que os espíritas não aceitam que a Bíblia é a verdade de Deus, presta atenção. A lei foi escrita por Moisés, mas a verdade, a graça e a verdade foi trazida. Não foi escrita por Jesus, não. Ele trouxe lá
de cima, dos pais das luzes, do Deus onisciente. É um só Deus, não é três não. Capítulo 3 do Evangelho de João, ele escreve: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho primogênito. A igreja diz que é o único filho, porque a doutrina do primogênito contradiz a história de Adão e Eva. Então a igreja prefere mudar os ensinamentos do Criador. É a criatura contra o Criador. Capítulo 8. Jesus, respondendo ao sacerdote. Percebe, minha irmã? Sacerdote eram os dirigentes da igreja, das religiões. Eles contendiam com Jesus por causa da doutrina de Jesus, que era o contrário da deles. Porque Jesus seguia os 10 mandamentos. Ele seguia a lei de Moisés. Então Jesus adverte eles: olha, se vocês continuar morrer com este entendimento, vocês vão morrer eternamente. Nascer, morrer, renascer ainda para evoluir sempre. É a lei universal. A prostituta e os escribas entrarão primeiro do que vocês no reino do céu. Percebe? Entrará no reino do céu. Não disse que ia morrer primeiro do que eles. Se vocês não conhecerem a verdade, não sereis libertos. Portanto, conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Percebe? Eles não eram sacerdotes, não era religioso, não seguia o Velho Testamento, não seguia a Bíblia. O Senhor Jesus fala declarado: se eles não conhecessem a verdade, eles não seriam libertos. E quanto àquele que morrer seguindo os meus ensinamentos, o ensinamento do Evangelho, no último dia eu ressuscitarei para a vida eterna. Sabe o que a igreja faz? A religião fala que Jesus estava falando do fim do tempo, fim do mundo, fim dos tempos. Raciocina. Kardec nos ensina a raciocinar. A fé verdadeira é a fé raciocinante. Presta atenção. Qual é o último dia seu na vida? Nessa encarnação, no planeta Terra? É o dia do teu desencarne. Se você desencarnar na obediência da palavra, do estatuto, do Evangelho, você vai para a Nova Canaã, a terra prometida, o mundo feliz. Então não precisa mais você reencarnar, morrer, renascer, para evoluir sempre. Você vai para o mundo feliz, onde você não precisa mais reencarnar no corpo de carne. Aí você vai viver toda a eternidade no mundo regenerado. Vamos para o capítulo 10. E disse Jesus, percebe? Você acha que a sua igreja é a verdade? Você que segue o Velho Testamento? O Senhor Jesus fala declarado: eu sou a porta das ovelhas. Eu sou. Jesus falando. A outra porta é de ladrão e salteador. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Quem foi que deu a vida pela humanidade? Foi o pastor da sua igreja? Foi o seu reverendo que dirige a sua congregação? Foi Jesus. Jesus declara ainda mais: o outro pastor que vier é lobo vestido de ovelha. É Jesus falando. Capítulo 14. Eu sou a verdade. Eu sou o caminho.
na verdade e na vida. Eu, Jesus. Ele é a verdade. Ele trouxe a verdade. Ele é o caminho para Deus. Porque ele diz no final do capítulo 15, sem esses ensinamentos, vocês não irão a lugar nenhum. Eu sou a videira verdadeira, o Pai é o agricultor, vocês é a rama. Percebe novamente, minha irmã? A palavra do Mestre Jesus. Se vocês não estiverem ligados em mim, que é a ovelha, que é a videira verdadeira. A rama que não estiver ligado na videira não darão fruto. Se você está ligado na Bíblia, na religião, e não está ligado em Jesus, você vai ser cortado, lançado ao fogo e vai queimar até virar cinza. Percebe? Quando nós dissemos que a igreja é uma senzala, que é uma escravidão, vocês torcem a cara, né? Jesus disse, se eu não tivesse vindo, vocês não saberiam. Mas de hora em diante sois libertos. Quem que recebe a liberdade? Jesus não disse ao sacerdote para conhecer a verdade, para ser liberto, porque se o Filho de Deus não te libertar, se o Filho de Deus, quem é o Filho primogênito de Deus? Jesus de Nazaré, não é a igreja. Ele disse, se eu não tivesse vindo, vocês não errariam, porque errai não conhecendo a verdade. Mas eu vim, mostrei para vocês que de hora em diante não sois mais escravo, não sois mais servo. Capítulo 15 do Evangelho de João. A igreja continua dizendo que você é serva de Deus, que você é servo de Jesus Cristo. Minha irmã, meu irmão, você não é servo de Deus, não, você não é serva de Deus, não. O servo é escravo. Escravo só tinha direito de comer para viver. Nem funcionário ele era, porque o funcionário tem o dia de folga e tem o salário. Mas o filho da família não tem salário porque ele é herdeiro, ele é dono de tudo. A igreja continua chamando você de servo, ela não aceitou. Agora vamos para a terceira revelação. A terceira revelação, nós já explicamos que o Espírito da Verdade disse que Jesus é o guia, é o mentor espiritual dessa doutrina. Nós explicamos que agradecemos a Deus pelas as centenas de reencarnações que nós tivemos. Mas esta, que nós conhecemos a verdade de Deus, que é a terceira revelação, que é o segundo Consolador prometido por Jesus, nós nos libertamos da escravidão religiosa, da lei do pecado e da morte. Nós já explicamos por que nós não batizamos. Porque Deus, quando criou o homem e a mulher, no primeiro dia, no mesmo dia, o macho e a fêmea, ele abençoou. Se você aceita a criação de Adão e Eva da igreja, você tem que batizar, porque o Deus da igreja amaldiçoou. Você tem que se batizar para livrar da maldição. E para isso você tem que pagar. E que essa doutrina nos libertou da senzala, que nós chamamos de igreja. Porque a doutrina das igrejas, as éticas da igreja, é uma verdadeira escravidão. Mas Jesus nos deu a carta de euforia, que ele selou lá na cruz do Calvário. Porque fora da igreja não há salvação. Nenhum pecado será perdoado se não houver derramamento de sangue. Por isso o sacrifício do Cordeiro. Então Jesus se fez Cordeiro, derramou seu sangue e nos resgatou. Carimbou a carta de euforia com sangue, que é o Evangelho do amor. E que nada existe fora deste amor. Quer saber mais? Nos procura.
Eu sou Francisco Pedro, sou evangelista. Eu faço parte desse grupo. Eu sou um administrador do Grupo Ecumênico Caminho do Amor. Quer nos conhecer? Procura-nos na União da Sociedade Espírita Intermunicipal de Carapicuíba. Você vai encontrar a 7ª casa, Unificação Cristã Chico Xavier. Venha nos conhecer. Queremos conversar com você, abraçar você. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Tela inicial, botão. Sem marcador.